Olá, meus amigos. Vamos aqui no estudo da Gênese, chegando ao fim desse capítulo 7. Hoje vamos estudar os sinais precursores. É um dos tópicos, dos subtópicos desse capítulo 7, que fala das predições do Evangelho, das previsões, que o Evangelho traz. E sinais precursores significa aqueles sinais que anunciam algo, Precursor significa aquilo que aparece antes, aquilo que anuncia algo que está vindo. Então ele vai falar dos sinais. Inicialmente nesse vídeo nós vamos ler a parte do Evangelho. E logo em seguida a gente faz os comentários e fecha esse subtópico. Nessa parte do Evangelho, Kardec até avalia que foram usadas muitas imagens figurativas, imagens fortes, que era necessário para a época. Era necessário que se impressionasse, porque tudo era tomado com as coisas mais impressionantes, mais vigorantes, como os trovões, os raios, os abalos. Então, eles eram convencidos sempre com algo bem exagerado, vamos dizer assim, Então, os evangelistas, além da dificuldade que eles tinham para interpretar o que Jesus disse, o que Jesus queria falar, justamente por não ser do nível de Jesus e por não ser tão esclarecido, eles eram mais do que a população em geral, mas ainda carecia muito. Além disso, eles tinham que falar dessa forma, para que o povo entendesse. Então são imagens figurativas fortes, principalmente para impressionar os judeus. Então vamos lá, vamos ler o primeiro trecho de Mateus. Tem um trecho de Mateus, tem outro de Marcos, depois vem um de Mateus, são vários. João, então vamos lá. Também ouvires falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem. Mas ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, o reino contra reino, e haverá pestes, fomes, tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Mateus 24, 6 a 8. Até que aí ele foi bem realista, Porque tudo isso a gente vê que realmente acontece e aconteceu. Guerras, tremores, pestes, fomes. É bem os nossos dias, Então o irmão entregará o irmão para ser morto, os filhos se levantarão contra os seus pais e suas mães e os farão morrer. Sereis odiado de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos capítulo 13, de 12 e 13. Capítulo 13, versículos 12 e 13. Então, está aí o primeiro sinais precursores, que ele está dizendo que isso serão os sinais. Guerra aconteceu durante todos os milênios, os 2 milênios, Todo tipo de guerras, de fomes, de pestes. Quando virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel está no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que lê. Fujam então para as montanhas os que estiverem na Judéia. Ele está dando um conselho, Que quando a abominação e a desolação que o profeta Daniel previu, quando começar a acontecer, quem estiver na Judéia, fuja. Então, fujam para as montanhas quem estiverem na Judéia. Não desça aquele que estiver no telhado para levar de sua casa qualquer coisa. Quer dizer, nem volte para pegar as coisas. E não volte para apanhar suas roupas aquele que estiver no campo. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Pedi a Deus
que a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem em dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente, e como nunca mais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria. Mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Mateus 24, 15 a 22. Então está vendo aí como se usa as frases para impressionar mesmo, para mostrar que essas coisas acontecendo são os sinais do fim dos tempos, né? A doutrina espírita não prega fim dos tempos, porque sabemos que reencarnamos a quantidade de vezes que for necessária e que os mundos também se renovam, os planetas se renovam. Até a ciência já provou que planeta morre e planeta nasce. Porém, a gente tem as mudanças mais significativas, né? A gente tem, por exemplo, sabemos que a Terra está num momento intenso de mudança de energia e muda de tipo de habitação, vamos chamar assim, né? Ela passa a ter uma nova vibração, o que também faz com que haja nova população, uma população realmente com bons sentimentos, uma população que realmente estará sintonizada mais com a justiça, com o respeito, com a gentileza, o amor em geral, né? Com o perdão, com a simplicidade, com a humildade, e isso independente de qualquer tipo de classificação social que a gente faça das pessoas. Independente de cor, de raça, de situação social, de situação financeira, de nacionalidade, independente. Essa energia vem por realmente um comportamento de amor, um comportamento de justiça, de gentileza, de mansidão, como disse Jesus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então é isso que faz a mudança de vibração. E isso entra nessa nova terra. Se a gente quer dizer que há finais de tempos de alguma forma, o final do tempo para muitos será não ter direito de estar nessa terra melhor, justamente pela sua vibração. Vamos para mais um evangelista aqui. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz, as estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. Aqui ele já começa a fazer linguagem figurativa carregada, né? De que o sol obscurecerá, a lua deixará de brilhar. Potestades do céu são os poderes do céu, os anjos do céu, né? Serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Então tem gente que ainda acredita nisso hoje, de forma literal, que Jesus vai aparecer mesmo no céu sobre as nuvens descendo. E a gente sabe que isso é linguagem figurada. Que Jesus retornou com o Consolador prometido, e não só com as revelações da doutrina, mas ele volta o tempo todo com seus enviados, com a própria presença da energia dele, com vários espíritos que ao longo do tempo reencarnou para continuar o trabalho de consciência, né, de ampliação da nossa consciência, de explicar novamente o que o Cristo quis dizer. Vários reencarnaram todos os tempos. Ele enviará seus anjos que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas e que reunirão seus eleitos dos 4 cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está próximo o estio. Do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que vem próximo o Filho do Homem.
que ele se acha como que a porta. Então ele fez a comparação com a figueira, que quando as folhas estão novinhas, sabe que vem o estio, vai se estiar o tempo, né? E ele está ensinando isso aqui. Ele está dizendo que da mesma forma, quando a gente vê todas essas coisas que foram ditas, é porque Jesus está para voltar. E nós sabemos na doutrina espírita, a gente acredita por ensinamentos dos espíritos, que fisicamente reencarnando num corpo, Jesus não vai voltar, né? Que a gente segue a nossa evolução no processo da lei de progresso. Digo-vos em verdade que esta raça não passará sem que todas as coisas se tenham cumprido. Aqui está em Mateus capítulo 24, versículo 29 a 34. Mais uma de Mateus. E acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu ao tempo de Noé, pois, como nos últimos tempos, antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, e se casavam e casavam seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca. E assim, como eles não conheceram o momento do dilúvio, senão quando este sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será o advento do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. Aqui ele está fazendo uma comparação, dizendo que, como no tempo de Noé, quando Noé avisou e entrou na arca, ninguém deu importância e o dilúvio levou todo mundo, assim se acredita. E ele está dizendo que será a mesma coisa, que os eleitos de Deus saberão o momento que Jesus vai voltar e que muitos não darão importância e ficarão levando suas vidas normal e que serão também excluídos. E a gente não admite um Deus que vá ter povo escolhido, nem povo de Deus e povo que não é de Deus. Todos são criaturas de Deus e não há escolhidos. Há a mudança de energia, a mudança de dimensão espiritual, de acordo a pessoa vai aprendendo, desenvolvendo a sua capacidade de amar e aprendendo sobre as coisas da vida, a evolução moral e intelectual, né? A evolução dos sentimentos e do conhecimento das coisas. Mas não é conhecimento só das coisas da Terra, conhecimento do universo, da natureza em geral, da nossa própria natureza. Então não há povo escolhido. Gradativamente, reencarnando sucessivamente, todos atingirão a pureza. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Aqui foi de Marcos, capítulo 13, item 32. Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora. Mas depois que ela dá à luz a um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta ao haver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo e o vosso coração rejubilará e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. Aqui é de João, capítulo 16, versículo 20 a 22. Ele fez aí uma comparação, né, que qualquer dor, qualquer processo dolorido é como uma mãe que vai parir, sentir a dor do parto e depois a alegria do filho. Então ele está dizendo que os processos que ele está citando serão o momento de dor e que depois virá a alegria, a felicidade. Mas nesses termos aqui sempre se entendia como povo escolhido, como povo de Deus, e que na verdade nós já entendemos como aqueles que já desenvolveram mais seus sentimentos. Estão falando de sentimentos, que aí a gente exclui qualquer tipo de discriminação, né? Independente de qualquer coisa, como eu falei, de qualquer aspecto visual, social que a gente possa avaliar, não é isso.
De acordo, vamos desenvolvendo nosso sentimento, nossa empatia com o próximo, nosso respeito, nossa colaboração, nossa possibilidade de ajudar. Isso sim é que vai elegendo naturalmente, mas que é um caminho a ser percorrido por todos. E aqui o último item do Evangelho, dessa citação: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muito esfriará. A iniquidade é injustiça, maldade, perversidade, é bem característica do nosso mundo, né? Da nossa sociedade. Injustiça, maldade, perversidade, às vezes em alto grau e às vezes em grau menor, e a gente vê até dentro das próprias famílias. Então ele diz que devido a isso a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. É então que o fim chegará. Mateus 24, capítulo 24, versículos de 11 a 14. Então ele fala de novo que o fim chegará. Eu já falei nesse vídeo sobre essa mudança de vibração, de energia. Não é nada brusco de um dia para o outro, não tem data limite, não tem data marcada, como muitas vezes o movimento espírita quer impor, quer falar, né? Aqueles que acho que compreendem menos um pouco a doutrina e fica querendo data limite, momento limite, os tempos chegados, o fim está próximo, nada disso. É uma mudança de energia, como a água que ferve para cozinhar um ovo, por exemplo. O ovo não sai de cru para cozido, né? A água vai fervendo e ele vai mudando o seu aspecto, mudando a sua condição. É assim a evolução. Só que nós entendemos, por sabermos notícias do mundo espiritual, que esse momento de topo de energia, vamos dizer assim, para esse momento da Terra de provas e expiações está chegando. E que naturalmente entrará numa nova energia, nada brusco, nenhum acontecimento fantástico, nada. Simplesmente as reencarnações vão se tornando diferentes, a ciência vai avançando mais, a arte vai tendo mais valor, o respeito vai melhorando, a justiça, né, vai se estabelecendo mais um pouco, os governantes vão se tornando mais verdadeiros representantes do povo e a coisa vai se mudando dessa forma. E essa coisa aqui, quando ele fala de ser salvo, ainda tem que observar isso. Ser salvo é uma ideia de que alguém está morrendo, está perdido e será salvo. Também é uma ideia figurada, equivocada, porque ninguém está perdido, morrendo e será salvo. Cada um vai mudando o seu comportamento, sua consciência, gradativamente também. Então terminamos aqui a parte do Evangelho, a parte das citações lá do Novo Testamento, dos evangelistas, e logo em seguida vejam o próximo ainda de sinais precursores, agora só com os comentários, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Jesus abençoe nossos lares e nossas famílias.